Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Último dia de Confap, hein? Espero que vocês tenham conseguido conhecer melhor várias iniciativas, pessoas e instituições que trabalham para promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso país. Vamos aproveitar para falar sobre mais uma dessas alternativas antes da gente se despedir, tudo bem? Dessa vez, a conversa aborda o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de número 5, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres na ciência. Com base nessa necessidade, a Fundect lançou a chamada Mulheres na Ciência Sul-Mato-Grossense, para fomentar a execução de ações afirmativas que possam diminuir as desigualdades e assimetrias de gênero na liderança de projetos científicos no estado. Esse edital contemplou 26 projetos com investimento de R$2 milhões que deverão dar suporte a iniciativas com grande potencial para contribuir não só com a igualdade de gênero no meio científico em Mato Grosso do Sul, mas para o progresso e desenvolvimento da sociedade como um todo, um dos grandes objetivos tanto da ciência quanto da própria experiência humana. Nesse endereço aqui tem mais detalhes sobre o edital. E vale ainda dar aquela passadinha no site da Fundect para conhecer os outros editais. O site está cheio de informações interessantes que podem fortalecer as conexões feitas por vocês aqui no Confap. A gente torce para que esses intercâmbios se transformem na base dos projetos de pesquisa que levarão não só ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas no desenvolvimento da humanidade num futuro próximo. A gente se vê. Tchau, tchau. Ator da novela Pantanal, né? Mas bolsista da Fundect, né? Fantástico. Muito bom, muito bom. Excelente, Márcio. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Ficou fantástico, gostamos muito. Muito bom mesmo. Bom, gente, então estamos aqui no último dia, né, do nosso fórum, como o nosso ator aqui comentou. E acho que até aqui, né, já tivemos uma excelente programação, né, uma oportunidade de revisitar vários aspectos relacionados aos nossos parceiros, às nossas agências federais, né, e a conversa entre nós aqui também é sempre algo muito importante, né, no cafezinho, durante o chopp, no jantar, né. Espero que tenham aproveitado, né, também o jantar de ontem para estabelecer essas conexões ou fortalecer as conexões que nós temos entre as nossas FAPs. Agora de manhã nós teremos então inicialmente uma apresentação aqui, eu já vou comentar um pouco mais sobre isso, e na sequência nós vamos tratar de diversos assuntos do nosso dia a dia aqui, assuntos que a gente precisa pautar, precisa discutir, algumas informações que eu vou trazer aqui e compartilhar com todos. E é um momento também para todos se manifestarem as suas inquietações, as suas preocupações, ou dar as suas contribuições aqui para o coletivo, né, de todas as FAPs, e aqui também com a presença do Rafael, né, o presidente do CONSET, que também vai participar e também é muito bem-vindo a contribuir também com essas discussões. Mas, então, inicialmente, como eu havia comentado ontem já, nós teremos uma apresentação aqui do Marcos Rezende, que está aqui, pode vir para cá, Marcos, por favor. O Marcos me procurou, né, para apresentar o resultado de um trabalho que ele e equipe desenvolveram, né? O Marcos é da CGU, sediado em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, e é conterrâneo aqui, o professor Mário Neto, de Minas Gerais também.
E o trabalho foi, né, tem como título, né, Economia da Inovação nas Instituições Federais de Ensino Superior, nas IFES. E envolveu um levantamento, né, de dados, né, uma coleta de dados gigantesca de todas as IFES, e esses dados, então, foram transformados em informação. Hoje estão inseridos num Power BI, né, então geram gráficos bem bacanas, bem interessantes. E fizemos uma reunião por vídeo, né, e o Marcos e equipe apresentaram esses dados. Eu fiquei bastante bem impressionado e acho que são muito úteis para todos nós, né, para nos ajudar na formulação das nossas políticas também. E eu creio que nós, como FAPES, também poderemos contribuir aprimorando esse trabalho, né? Então, foi com esse objetivo que a gente voltou a conversar, e quando essa semana, quando é que foi? Segunda-feira, que a gente né, trocou algumas mensagens, e aí eu convidei o Marcos para estar aqui, e ele prontamente aceitou, e aqui está, né? Então, Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. E eu te passo a palavra, então, pediria que tu te apresentasse de uma forma mais qualificada do que essa apresentação que eu fiz, e contextualizasse um pouco esse trabalho, e trouxesse aqui uma pincelada, né, porque é muita coisa, né, então vai ser uma pincelada do resultado desse trabalho. Joel, obrigado, Odi. Tenho que muito agradecer aí logo dos primeiros contatos, a gente percebeu que era um contato fundamental para esse trabalho, ainda mais no momento que a gente está no trabalho. Cumprimento a todos, aí, todos os dirigentes aí das fundações de amparo, né, os secretários também que estão à frente do tema Ciência e Tecnologia nos estados. É uma satisfação muito grande estar aqui, porque é uma oportunidade, o professor Odir falou da palavra conexão, né? Para nós é uma oportunidade única, por isso que o esforço de estar aqui, né, de fazer essa conexão com vocês, porque vocês, de certa forma, estão um pouco fora do nosso radar, né, da Controladoria Geral da União, que tem como entidades fiscalizadas e auditadas só aquelas da União, né, só as federais. Mas a gente entende que esse trabalho ele tomou uma dimensão maior, pensando aí no modelo da Tríplice Hélice, né, é impossível avaliar a inovação sem entrar nas demais hélices, né? Então, o início do trabalho se deu com as universidades federais, mas a gente começa a expandir um pouco, pelo menos a discussão, né, sobre as necessidades de melhoria no ecossistema de inovação brasileiro, chamando todas as entidades que estão ligadas à inovação, que são fundamentais. E as fundações de amparo têm um papel fundamental na condução aí dessas parcerias com as universidades em especial, né? Então, o trabalho, meu nome é Marcos Rezende, como o professor disse, eu estou sediado em Belo Horizonte, mas vinculado ao órgão central em Brasília, né? A CGU, como vocês devem saber, né, ela tem representações em todos os estados, né? A gente tem uma equipe lá em Minas Gerais, na verdade é uma superintendência muito grande, tem mais de 100 pessoas lá, e a gente tem uma equipe um pouco menor, umas 10 pessoas, que trata do tema universidades federais, né? Então, esse trabalho ele iniciou a sua geração aí quase 2 anos atrás. Como o professor disse, foi um trabalho bastante árduo do ponto de vista assim, de compreender todo esse universo, né? Compreender uma partezinha desse universo que é a inovação, né? Os conceitos, os trabalhos que já foram feitos, toda a literatura, e modelar uma forma de captar informação, de construir um modelo próprio de entendimento e de avaliação da contribuição que as universidades federais têm dado no tema inovação no Brasil, né? Então, o título do trabalho, ele, não por acaso, ele usa aí a economia, né, no sentido amplo, né, pegando as relações, pegando não só a parte financeira, né, que, aliás, essa é uma parte até mais simples de captar, né? O mais interessante é você captar aí as relações, enfim, essas características que são menos palpáveis, né? Vamos ver se eu vou acertar aqui com... Então, o trabalho, eu vou dar aqui mesmo uma ideia do trabalho, né, e deixo aí meu contato para a gente conversar mais próximo.
mas ele tem essas dimensões, né? Uma dimensão estratégica, e só lembrando, a gente está sempre pensando a inovação do ponto de vista de dentro da universidade para fora. A nossa visão é a partir das universidades, o que não significa que limita-se à universidade, mas ela parte da universidade para fora, né? Então, a gente avalia toda a dimensão estratégica das universidades federais do ponto de vista da inovação, né? Como é que o tema inovação ele se encaixa no tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Então, tem muitos testes nessa dimensão. Uma dimensão tática, onde a gente avalia, então, a forma de executar, as deficiências, as necessidades, as capacidades que são necessárias para executar atividades que estão no ciclo da inovação, né? Tem a dimensão de resultados, que é o momento que a gente capta um conjunto muito amplo de informações sobre produção, em especial de propriedade intelectual nas universidades federais. E é uma dimensão de eficiência, que é o momento que a gente, a partir do dado da propriedade intelectual, a gente traça alguns indicadores pensando na transferência de tecnologia e na remuneração da propriedade intelectual transferida, né? Então, isso caminha para um ciclo, de certa forma, o ciclo da inovação do ponto de vista da propriedade intelectual. É lógico que inovação não se resume à propriedade intelectual, mas o trabalho ele tem um foco muito grande na propriedade, porque é um tema mais fácil de captar, né? Mais objetivo. Mas ele aborda outras questões também de inovação social, criação de spin-offs, startups, tem outras dimensões também. Então, e por fim, uma dimensão externa, que é onde a gente chega aqui, então, nessa conversa, né? Na dimensão externa, a gente avalia a FINEP, a CAPES, o CNPq, que são os órgãos federais da nossa alçada, né? Do ponto de vista de como que as políticas, né? A estratégia dessas agências, qual a relevância que o tema inovação é tratado nessas agências, né? Então, o trabalho... e aí ele se expande nesse momento da discussão, tentando captar também necessidades, deficiências do modelo, do ponto de vista de outros atores, né? Então, hoje a gente está em discussão também com o setor privado, pegando, então, a segunda hélice, né? A gente tem aí uma conversa com a CNI, com o SEBRAE, com o SENAI, uma parceria mais próxima com a FIENG, para compreender essa visão contrária, né? Contrária não no sentido de inversa, mas no sentido de direção, né? A gente está olhando da universidade para fora e agora a gente quer ver de fora para dentro. Como é que o setor produtivo, entre aspas, né? O setor privado enxerga as universidades como parceiro, os seus obstáculos, suas dificuldades, como é que isso poderia melhorar do ponto de vista deles, né? Então, assim, o trabalho tem mais ou menos essa característica. Eu vou passar mais rápido por os slides aqui, porque a ideia realmente é só dar uma noção para vocês do que a gente está fazendo para encaminhar para uma proposta aqui ao final, né? Então, assim, esses são os grandes temas que a gente tratou no trabalho, né? Propriedade intelectual, transferência, rentabilização de propriedade, os núcleos de inovação tecnológica, a estratégia que as instituições têm para inovação, todo um trabalho sobre publicações científicas também mais voltado para publicação em parceria com empresas, né? Uma análise usando a base Scopus, todo o universo de financiamento, tanto o público quanto o privado também, né? Os projetos que têm investimento privado, né? Toda a dimensão estratégica de documentos, de políticas, de normativos dentro da universidade que tratam desse tema ou que deveriam tratar ou poderiam tratar de uma forma mais enfatizada. Toda uma dimensão também de comunicação da inovação, que eu gosto muito dessa parte, que é um trabalho que a gente construiu de tentar avaliar por meio dos sites das universidades, de todas elas, como que elas se comunicam para os parceiros externos, né, para a sociedade, as suas possibilidades, né, as suas competências, as suas capacidades e o desejo de fazer parceria, né? Se ela comunica isso, de como ela comunica. Tem toda uma avaliação sobre a estratégia de comunicação, né? Como eu já disse, incentivos internos e externos, e aí também não são apenas os incentivos financeiros. A gente tenta abordar uma série de outras questões que acho que tem até mais influência do que o incentivo financeiro. Por exemplo, a avaliação da CAPES que faz sobre os PPGs, que é um ponto
que direciona, né, em parte ou em grande parte, a produção científica nas universidades, né, o que ela exige. Fizemos um levantamento também sobre disciplinas de inovação. É o único momento que a gente faz uma incursão na questão do ensino como um difusor da inovação, mas não é o nosso foco é mais a pesquisa e prestação de serviço, né, como um vetor importante. Essa questão da inovação incorporada no ensino seria um outro trabalho, tem uma outra dimensão, né? E também a questão dos ambientes de inovação, mais do ponto de vista de como que esses ambientes estão atrelados à estratégia da universidade, à estratégia de inovação da universidade. Então, para detalhar um pouco mais, é só para realmente aprofundar, para vocês terem uma noção da amplitude, da profundidade que a gente chegou nesse trabalho, né? Para 69 instituições federais de ensino superior, a gente avaliou todos os PDIs, todas as políticas, todas as normas, avaliamos todos os sites, todas as políticas de progressão, que também é um incentivo ou um obstáculo, né? Pode ser para atividades mais voltadas à inovação. Como se dá a gestão de projetos, né? O ciclo de projetos dentro da universidade, toda a questão de burocracia, de tempo, o que pode ser melhorado na gestão de projetos. Também na gestão de PI, sobre esse foco. Propriedade intelectual, né? Nós fizemos um levantamento, digamos assim, exaustivo, né? De toda a base, né? De todo o estoque de propriedades intelectuais que as universidades produziram, em tese desde sempre, né? Óbvio que tem coisas que elas não têm nem mais registro, né? Mas tem registro, coisas de 1960, por exemplo. E esse conjunto de informações, ele trouxe aí a possibilidade de a gente compreender muita coisa da universidade, porque a gente, além de saber a propriedade intelectual, né, a gente sabe também quem foi o parceiro cotitular, por exemplo, dessa propriedade. E quando a gente sabe o parceiro, né, e sabe também, por exemplo, o parceiro da transferência de tecnologia, que são aquelas 530 propriedades intelectuais que foram transferidas, a gente começa a compreender quem são os atores que melhor se relacionam ou que mais se relacionam com a universidade do ponto de vista da propriedade intelectual. E aí a gente começa a entender as características desse parceiro, se são empresas grandes, são pequenas, quais as quinais dessas empresas, aonde elas estão em relação à universidade que produziu a propriedade intelectual, né? A gente começa a ter uma noção mais clara do que tem sido feito e com a possibilidade de compreender, ou pelo menos levantar questões sobre o que poderia ser feito, né? Além do que está sendo feito. Então, assim, a gente tem todas as características dos parceiros da propriedade intelectual, né? Os parceiros da universidade. Sobre o ambiente de inovação, um pouco do que eu já falei, é muita questão da estratégia, como é que a universidade e a estratégia da universidade, a estratégia dos ambientes, elas se interconectam, né? Se interconectam, que era a primeira pergunta que tem que ser feita. Sobre publicações científicas, eu já adiantei, né? A gente trabalha muito a questão da publicação com a indústria, porque também nos dá uma ideia do parceiro, né? Quem são os parceiros, como é que se dá essa parceria com a indústria, que é fundamental, com o setor produtivo de forma geral, né, para a geração de inovação. E a gente fez um trabalho também, levantando juntos as fundações de apoio de projetos vigentes em 2019, fizemos uma amostra em 17 universidades, de 1.680 projetos, né, e para esses a gente também captou uma série de informações desse projeto, também com o objetivo da gente compreender quais são as características dos projetos que são executados pelas 17 universidades, quem são os parceiros, quais são os tipos de projetos que estão sendo executados, né? E para esses 1.600 projetos, a gente fez um survey para os coordenadores de projeto, talvez até algum dos senhores pode ter caído nessa amostra, não sei. Então, é um formulário bem amplo, que ele tenta capturar, entre muitas outras coisas, né? Ele tenta capturar essa informação dos incentivos e obstáculos à geração de inovação, à própria concepção de projetos, né? Então, a gente teve 1.400 respostas, né? Um índice muito alto aí de pesquisa, e a gente usa também conceitos da própria Pintec para poder classificar, por exemplo, se o projeto tem
se ele gerou inovação do ponto de vista de bem, serviço ou processo, se é novo na indústria, novo no setor nacional, se ela é incremental, se ela é disruptiva, dá uma noção bem interessante assim, do que tem sido feito. Né? E, por fim, o que eu já disse, né, CAPES, FINEP, CNPq, são pontos também que a gente entra no trabalho, extrapolando as universidades, e a matriz de outros custeios e capital. Esse OCC é difícil, porque tem várias possibilidades de usar traduzir o OCC. Mas é uma matriz que, afinal de contas, deveria, hoje ela até não tem tanta função, porque ela é equalizada, né? Mas originalmente ela faria uma distribuição com base em uma série de indicadores, né? Hoje ela acaba sendo equalizada porque a gente não tem recurso suficiente para dar mais para quem está produzindo mais e, né, nessa questão. E, bom, o que a gente fez com todo esse conjunto de dados, né? A gente criou um modelo para tentar condensar todas essas informações e dar sentido para elas, né? Então, a gente fez um modelo Canvas, né? Um modelo tradicional, um modelo de negócios, né? Pensando a atividade de inovação dentro da universidade como um modelo produtivo, né? Então, a gente alocou os dados, né, nessas dimensões, né? Dimensões das parcerias, dimensões dos relacionamentos, dos recursos que seriam necessários para as universidades produzir resultados, as capacidades necessárias, as atividades necessárias. Então, os produtos, os clientes que estão envolvidos, que recebem esses produtos ou atuam junto a esses produtos, os impactos que esses produtos geram e o valor público que isso gera para a universidade e também para a sociedade, né? Então, toda essa construção, ela foi importante para a gente, primeiro, ter uma visão mais completa, né, do sistema. Lógico que é arbitrário, né, uma construção nossa, assim, mas ela permite que a gente faça uma discussão mais racional, né, porque são muitos dados, né, o professor Odir teve a oportunidade de ver o painel, e a gente fica meio perdido no mar de informações, de dados, né. Então, essa estrutura foi transposta para um BI, né. Então, a gente levou tudo o que a gente produziu, ou pelo menos aquilo que era mais importante, para um painel no Power BI. Ele está já online, né? Mas não está público, ele fica disponibilizado para aqueles atores, né? Para aquelas pessoas que a gente faz parceria para ajudar nesse projeto, inclusive a partir de agora. Eu acho que esse vai ser um convite aí para vocês, né? E ele permite uma série de manipulações, né, com filtros, com uma série de possibilidades que seria impossível de fazer um relatório, né, tradicional de auditoria. Ele seria um relatório sem sentido, assim, de tanta informação. Então, assim, já para caminhando aqui para o final, né, qual foi o percurso, né, que a gente fez para esse trabalho, né? Planejamos, executamos os testes, né, condensamos tudo isso no painel, ajustamos os dados, trabalhamos uma certa hierarquização, né? Então, o que está no painel não é tudo que a gente capturou, tem mais coisas ainda que a gente não levou para o painel, né? Fizemos uma análise desse conjunto de dados e, a partir disso, a gente começou a sintetizar o que seriam os grandes problemas, né? Os grandes pontos críticos do nosso ponto de vista, né? Submetemos esses pontos críticos para todas as universidades, com um formulário para que a gente pudesse até ter uma visão como que as universidades enxergavam isso em termos de priorização, de hierarquização. E agora que nós estamos no momento aqui de propostas, né? Então, nesse momento, a gente está, então, discutindo com uma série de atores, né? Eu falei alguns aqui do setor privado, da academia. A gente, além de falar com as 69 universidades, todas têm representantes para falar com a gente sobre, então, esses pontos críticos que a gente levanta. A gente tem a Andifes, tem o FOPROP, a gente tem o Fortec na discussão, como atores do governo. A gente tem o MCTI e o MEC. A gente até entende que o Ministério da Economia, talvez não seja mais economia, provavelmente, também deve participar dessa discussão, né? Até a questão da competitividade, Secretaria de Competitividade. Temos conversas também com o INPI, são muitos atores, eu aqui não vou, com FIS também, as fundações de apoio, e estamos aqui agora apresentando para vocês, né? Além de FINEP, CAPES, CNPq.
Então, o que a gente gostaria é contar com vocês para, a partir dos dados que a gente produziu, do sumário de pontos críticos que a gente levantou, né, um parênteses que esse sumário não é um sumário fechado, né? Provavelmente esses atores que estão entrando na discussão vão enxergar pontos críticos que a gente não consegue enxergar, né? E o ponto de vista de vocês, então, é completamente obscuro para nós, a gente não sabe as dificuldades que vocês têm, né? Então, foi uma oportunidade que o professor Odir nos deu aqui de apresentar esse trabalho, e aí a ideia seria encaminhar aí, junto ao CONFAP, uma forma de vocês contribuírem, né, nesse momento da discussão, então enxergando os dados, vendo esse sumário de pontos críticos e já fazendo uma discussão sobre possíveis soluções que a gente poderia encaminhar. A ideia é a gente criar uma espécie de um plano de ação, né, com a maior amplitude possível, porque a gente vê que todo mundo tem uma solução, mas se a gente não colocar tudo isso num lugar só, né, a solução de um pode ser até o problema do outro, né? Então, a gente precisa ter uma discussão integrada. Não que a gente ache que a gente quer ter protagonismo nisso na CGU, né? Até não faz nem muito sentido. Eu acho que tudo isso que a gente fez, eu acho que deveria ter sido feito por outros órgãos. Nem é papel da CGU entrar nesse ponto de até coletar sugestões, né? Mas aquela história, no vácuo a gente entra, né? Porque a gente é uma política pública e a gente tem competência para avaliar as políticas públicas. Então, a gente está nesse momento. Então, assim, é um encaminhamento que o professor Odir consegue dar com vocês depois, né? A gente conta muito com essa participação. E eu queria só, por último, aqui mostrar para vocês só uma ideia do que um painel em BI pode nos ajudar, né? Assim, em termos de visualização de dados e tudo. Pode colocar para mim aquele... a gente poderia até manipular um pouco o painel, mas fica difícil mexer aqui com o mouse, fica longe, né? Então, aqui é só um dos visuais, né? A gente tem mais de 150, mais de 100 visuais de todas as formas, né? Desde mapas como esse, interativos, como tabelas, como visões de gráficas de diversas formas, sempre com muita possibilidade de filtrar, né? Filtro sobre filtro, então você compreender relações, né? Aqui eu trouxe só um exemplo que tudo que é colorido é mais legal de mostrar, né? Então aqui é só um exemplo de possibilidades onde a gente traça. O título ficou fora, mas me parece que isso aqui é o que a gente chama de depara, né? É a origem e destino da propriedade intelectual. Onde a propriedade intelectual foi gerada, que universidade que ela foi e para onde ela foi transferida, para que empresa, né, de que local do país ela foi transferida, né? Então, a gente pode ter essa visão desde por IFE, por Estado, né, por município, por natureza do financiador, ou seja, se ele é público, privado, terceiro setor, né, a gente pode entender muita coisa a partir disso, né? Por exemplo, compreender se a contribuição daquela universidade é mais local, se ela é mais regional, se ela é nacional, se ela é internacional, como vocês estão vendo aí, algumas setas aí, vetores indicando. Então, assim, é só para ter uma ideia mesmo, né? Eu acho que... Tá? Tem um tempinho aí? Então, deixa eu ir lá. Tá aqui? Não, vamos provocar. Isso deve ficar aberto para todo mundo. Vamos provocar. Vamos fazer a provocação. Isso daí tem que estar na MCTI. Isso tem que estar na MCTI. Você trabalha na MCTI. Segurar, tem jeito. Talvez fique um pouco complicado, né? Mas a gente pode... Eu gosto muito de fazer esse filtro aqui, porque ele é bastante ilustrativo. Não é esse, não. Vou tentar selecionar uma IF aqui. Isso aí é verdade. Eu vou falar zoando. Para eu rolar aqui, eu vou ter que... Segura aqui só um minuto. Eu gosto muito de mostrar esse exemplo aqui da Universidade Federal de Viçosa, é uma universidade que a gente tem bastante consideração e
ela é um exemplo muito interessante de geração de inovação. Só vou deixar um pouco mais longe aqui, só um minuto. Provavelmente vai ficar um pouco lento aqui, porque ele é pesado, precisa de uma internet mais robusta, né? Mas só um minuto. Aqui eu só quis mostrar um exemplo, né, de como é que você enxerga a capacidade de uma universidade transbordar inovação do ponto de vista da propriedade intelectual, né? Algumas têm uma característica bem definida, outras isso não é tão definido, né? Mas são possibilidades que a gente vê no painel que podem ajudar muitas discussões para a gente fazer uma discussão a partir de evidências, né? Acho que a gente precisa de trabalhar políticas públicas com base em evidências. Então, assim, isso também é legal porque mostrar aqui para vocês que a gente não só coloca as informações em gráficos, né? A gente tenta, inclusive, colocar os gráficos que tenham mais informação condensada e sempre fazer algum tipo a gente sublinha alguma questão para que ela seja o início de uma discussão, né? Então, eu acho que é isso, né, professor Odir? Eu acho que o recado que eu pretendia era esse. A gente fica aí à disposição. O professor Odir pode ser a ponte entre nós. E só tenho que agradecer mesmo essa oportunidade e muito ao professor Odir. Obrigado. Marcos, bom dia. Bom dia. Te dar os parabéns aí. Eu vou fazer algumas provocações aqui. Meu nome é Rafael, sou secretário de Ciência e Tecnologia da Amapá. Nessa parceria aqui, secretários e Confap, estou na presidência do Conselho. Primeiro, eu fico feliz que o primo rico está fazendo um trabalho que o primo pobre não está fazendo. Que o Judiciário, a Controladoria, como modo geral. Esse era um trabalho que deveria ser feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente ontem conversou aqui, inclusive, uma plataforma muito interessante, desenvolvida pela FGV, que eu acho que essas coisas vão combinando, que eu acho que a grande ausência numa camada mais estratégica de Brasil é a ausência de dados e, principalmente, informação manipulável, para que a gente possa fazer uso dela de forma aberta, colaborativa. Eu acho que esse é um grande caminho. A primeira pergunta é se é possível subir isso para um ambiente colaborativo. Se for, conte com o Consect e com o Confap, que a gente juntos provoca o Ministério. Eu acho que isso é uma ação que pode estar dentro do CNPq, dentro da CAPES, principalmente dentro do Ministério, como um ambiente de acesso comum. Porque outra coisa que eu fico muito feliz é que, por vezes, a CGU parece um órgão que só vai buscar problema. Talvez essa visão também de conhecer o que é o nosso ambiente nos ajude numa relação de construção. Em vez de eu ficar olhando se o professor comprovou o cafezinho que ele tomou, é muito mais eu medir o quanto de impacto que ele gerou com o projeto dele, de transferência de tecnologia, de comunicação, de divulgação. Eu já fico feliz e parabenizo por essa visão macro de vocês, de perceber que a ciência está para além do comprovante de cafezinho e muito mais para o impacto que ela provoca na ponta. O que eu acho que a gente poderia daqui construir juntos, né, é um pouco disso. É tornar isso aqui uma camada mais macro, estratégica, como vocês fizeram muito bem com a área e aí eu sou da área de computação, o impacto que vocês e o TCU fizeram na área de computação, com auditoria, criando os TRs, grau de maturidade, índice de inovação e transformação digital, foi fantástico. A gente pode trazer essa camada para dentro da ciência, tecnologia e inovação, e aí, via Ministério, eu acho que é importante, também tem que entender o papel do Ministério e dos Estados, porque também não adianta fazer isso só com os Estados e com as universidades federais. Como você colocou, o ecossistema ele é muito mais ampliado. Tem parques, tem universidades estaduais, municipais, instituições, secretarias. Então, a minha provocação e o pedido, além de parabenizar, é que a gente faça formal isso, provoca, como CGU, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que isso seja uma missão dele. E a gente está num bom momento, está num momento de transição. De repente, com esse resultado de vocês, e pode ter um endosso nosso, que eu acredito que é um interessante,
a gente formalizar, olha, o Ministério, a gente fez a nossa parte que vocês não fizeram, e a gente já consegue ter um extrato das universidades. A gente bota aqui como boas práticas, orientações, que vocês façam um instrumento semelhante a esse, aberto e colaborativo, para que a gente tenha uma visão mais ampliada dos estados e do ecossistema de inovação. Acho que é um caminho, eu não sei se você conhece o painel de indicadores, uma metodologia que já tem no Ministério da Ciência e Tecnologia, que mede boa parte disso. Eu acho que a gente podia casar essas informações todas aí e ficar aberto para todo mundo. Tenho certeza que do lado das secretarias e do lado das FAPs, a gente tem como ajudar, tem como contribuir, de repente criar um projeto para que a gente possa ampliar a tua ferramenta, tornar a ferramenta mais robusta e mais manipulável por nós, de repente rodar um censo anual de alimentação de informações, integrar com outras bases, Lattes e outras bases, e a gente tornar isso aí um serviço público, né? E a minha última pergunta é se está público, se a gente já tem como acessar essas informações, poder manipular, e te parabenizar mais uma vez aí. Obrigado. Ele não está público, né? O link é privado, né? A gente passa o link para quem a gente entende que pode acessar e pode contribuir. Primeiro, assim, a gente nunca escapa da CGU de uma apresentação de um puxão de orelha, né? Isso é tradicional, mas isso é uma mensagem importante, que a gente entende que a gente ainda carrega digamos assim, uma memória de um momento, né? Todos vivemos uma maturação das nossas instituições, né? O nosso momento não é esse mais, né, de ficar olhando o cafezinho. Mas cultura organizacional demora a chegar em todo mundo, né? Então, ainda tem isso. Infelizmente, ainda tem isso, né? Mas essa não é a direção da casa. Já não é há muito tempo, né? Eu posso dizer que esse tipo de trabalho é o trabalho que é valorizado na casa, né? A gente tem trabalhos extremamente amplos sobre escassez hídrica, sobre economia da saúde, num outro nível, né? Mas a gente chega lá, né? Mas o link ainda não está público, até porque a auditoria está em curso, né? Então, a gente tem um certo cuidado com isso, né? Ainda que não tenha nada aqui que não seja possível todo mundo obter. É difícil de obter, né? Porque dado de propriedade intelectual está no INPI, mas você vai ter que garimpar um a um lá, né? E a gente fez isso de outra forma. Então, a mensagem a gente quer que isso seja público, né? A gente só entende que, como você disse, isso não deveria ter sido feito e não deve ser feito no futuro pela CGU. Isso tem que ser absorvido, provavelmente, pelo MCTI, né? A gente tem outras iniciativas, por exemplo, a gente tem o Formict, do MCTI, a gente tem o formulário do Fortec, estamos conversando com todo mundo, porque tem que ter um só, né? Não faz sentido todo esse trabalho que está sendo feito. Então, assim, precisa de ter um só. Há a possibilidade de agregar muitos outros formulários, muitos outros dados que estão sendo produzidos aí no Brasil. Mais ainda, né, a gente quer, e isso é uma inovação para nós, a gente quer que toda a base de dados seja pública, que a gente produziu, inclusive para a produção científica em cima dessa base, né, há muitos pesquisadores que estão pedindo isso. E sobre digamos assim, esse empoderamento, né, que vocês poderiam nos dar para cobrar do MCTI, para que isso tenha realmente efetividade, é o que a gente está contando, né? E quando a gente envolve todos esses atores, eu acho que aí a gente está conseguindo, pode conseguir, né? A gente tem essa ambição de realmente empurrar esse tema como um tema estratégico, né? A gente vê que no novo governo isso está aparecendo, pelo menos em teoria, como um tema importante, né? Inovação, ela aparece em todos os setores, né? Então, assim, é uma janela de oportunidade agora, com novas políticas e tudo, e é exatamente isso que a gente conta, né? Com vocês, dos estados, com as fundações de amparo e com todos os outros que podem contribuir. Obrigado, gente. Tem mais uma pergunta aqui Opa, tem algumas. Pode, dá para ouvir, dá para ouvir. Tá. A gente alinha isso aí. Não é fácil tomar na tua frente, viu, Maurício? Desculpa. Mestre. Mas olha, primeiro, parabéns por esse trabalho. Eu fiquei extremamente aqui entusiasmado aí. Tem um caminhão de perguntas, mas eu vou ficar bem limitado aqui pela cara do chefe ali, tá? Então, obrigado realmente. Eu acho que você traz aí um reforço num algo que é muito crítico, né? Numa briga quase que constante nossa,
que é busca de segurança jurídica para poder praticar a inovação dentro das FAPs, né? Mas ali parece que na definição dos teus objetivos, você poderia colocar isso um pouco mais claro, nos ajudar a construir essa segurança jurídica. Talvez uma conversa com o TCU, alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente entende que um acórdão no nível do TCU pode nos ajudar muito nos TCS, né? Então, isso seria uma contribuição fantástica para nós. Uma segunda consideração, a gente vê ali vários pontos que vocês, naturalmente, acho que utilizaram o marco legal da inovação. Para nós, é a principal referência, né? Então, se isso também pudesse ser trazido, nos ajudaria muito em termos de segurança jurídica. E o crítico hoje do marco legal não é o desenho dele. Ele está muito bom, é um avanço fantástico, mas tem sido a prática do próprio marco legal, por causa da insegurança jurídica que a gente, às vezes, encontra nos estados. Então, se vocês pudessem também trazer com mais, explicitar isso um pouquinho mais, eu acho que ajudaria bastante. E terceira e última, rapidinho, uma saída, digamos, que a gente encontrou um pouco para ganhar essa segurança jurídica, e foi uma discussão enorme com a Triple Helix Association, com o Henry lá. Ele não gosta muito que mexa no modelo dele, né, o Triple Helix, mas é considerar a quarta hélice, né, que seria o terceiro setor. Isso porque são entidades sem fins lucrativos. E no Brasil, elas têm um papel fundamental. Você pega Sebrae, Senai, etc., apesar de serem representantes do setor econômico, os interesses são um pouco diferentes. E a gente trabalha melhor com eles. E o que nos dá um pouquinho mais de segurança. Então, talvez, não sei se mais uma dimensão, mas considerar um pouco mais também a visibilidade desse ator do terceiro setor. Obrigado. Tá, Joé. Bem rapidinho aqui. Mas o mestre ali vai te dar... Maurício, depois... Maurício, passa lá para trás, lá para o Beirão. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir as considerações do Maurício, depois do Beirão, e aí responde em conjunto. Pode ir. Eu sou Maurício Guedes, sou diretor de tecnologia da FAPERJ, estou representando a FAPERJ do Rio de Janeiro aqui, né? Eu fiquei entusiasmado também, minha reação foi a mesma, né? Queria parabenizar o Odir e a CGU por essa extraordinária novidade para mim, né? Eu tenho muitas observações. A primeira delas, não vou fazer todas elas, claro. Eu sugiro que, como órgão federal, vocês incluíssem também o BNDES nessa análise. Eu estou convencido de que, sem a presença do BNDES, nós não vamos fazer uma revolução da inovação no Brasil. O BNDES nunca venceu o trauma de ter criado a FINEP há 30, 40 anos atrás e ficou uma relação complexa. Então, o BNDES tem ações fragmentadas no campo da inovação, tem o BNDES Garagem, tem o Funtech, tem Criatec, mas eu acho que o BNDES é um ator federal e a CGU poderia claramente fazer isso. Eu senti um pouco um viés de supervalorização da questão da propriedade intelectual. Eu acho que no país todo nós fizemos isso com a lei de inovação, né? Parecia que depositar pedido de patente era a solução, isso não é uma distorção no Brasil. Dos 20 maiores depositantes de patente de invenção, 17 são universidades. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? 2 são empresas e uma pessoa física. Eu não sei se eu já falei nesse fórum, mas outro dia eu fui descobrir quem é essa pessoa física. É um bolsista da FAPERJ, da minha. Não existe isso, né? Então, é bom que vocês estejam preocupados com a transferência de tecnologia. Mas, para terminar, eu acho que a transferência de tecnologia protegida por patentes não é a forma mais frequente, nem a mais relevante do papel das universidades na inovação. Tem pelo menos 2 outras que são mais importantes. Projetos contratados, e talvez as fundações de apoio possam se associar a isso, né, para levantar esses dados. E a mais importante de todas, eu acho que esse é um grande desafio para as FAPs, né, e para as secretarias, a gente precisa fazer uma revolução cultural. O Brasil é recordista mundial de concentração de pesquisadores em universidades. Enquanto na Europa toda, nos países da OCDE, na Coreia, Israel, nem se fala, né? A maior parte nos Estados Unidos, a maior parte dos pesquisadores trabalham em empresas, e eles não são infelizes por isso, né? O sujeito que desenvolve uma vacina numa empresa é extraordinariamente realizado do ponto de vista pessoal, não é? Então, na OCDE, 64% dos pesquisadores trabalham em empresas.
Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. Então, um indicador que eu gostaria de ter na FAPERJ é para onde vão os nossos doutores, né? Eu acho que se a gente conseguir, nos próximos 10 anos, fazer com que uma grande parte dos doutores gerados no Brasil, são 20 mil, né? 25 mil, trabalhem em empresas, a gente vai ter cumprido um papel relevante. Bom, só para terminar, eu acho que a partir desses dados, eles me inspiram muitas questões e ações e estudos que fugiriam do papel da CGU. Então, eu sugiro que nessa colaboração a gente discuta também do lado das FAPs o que nós podemos fazer a partir desses dados, agregando novos dados e fazendo novas questões. Mais uma vez, parabéns. Estamos começando a fechar com chave de ouro aqui. Merece mais um vídeo, hein? Bom, Paulo Beirão, da FAPEMIG, muito obrigado aí pela apresentar para nós aí, é uma iniciativa excelente. Eu não vou repetir os elogios que foram feitos, mas assino embaixo aí. Você teve até a oportunidade de apresentar lá na FAPEMIG, né? É a questão das fontes dos dados, né? Quer dizer, tem várias fontes, e aí o Maurício até já está nos colocando à disposição para fornecer também dados, né? Mas, basicamente, como é que é? Por exemplo, propriedade intelectual, vocês buscam no INPI, ou é por declaração das instituições, ou nos lates? Como é que é a fonte primária, ou as fontes primárias, e como é que casam? E a segunda pergunta é o seguinte: você falou aí que gostaria de ter uma colaboração das FAPs, né? E, inclusive, disponibilizando para essas informações para as FAPs que queiram colaborar. Eu quero dizer que a FAPEMIG quer colaborar. Fábio, e aí a gente... Bem, Fábio Guedes, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Parabéns pelo trabalho. Ele é muito alvissareiro, realmente. Como falou o secretário Rafael, na área de ciência, tecnologia e inovação, nós vivemos um pandemônio em termos de informações. É impressionante como essa área ela carece, não é por falta de competência, talvez seja falta de visão mais política, estratégica e também de gestão. Nós não temos dados que permitam dizer, por exemplo, hoje, quanto o Brasil financia ou investe em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. É um dado, supostamente, 1%, 1,5%, menos de 1%. São dados, assim, chutados. Não é? Aí eu só gostaria de pegar o gancho do nosso amigo Maurício, já que ele incluiu o BNDES, é importante também incluir o BNB, que tem editais para inovação tecnológica, e a SUDENE, que depois de muito tempo, uma luta de articulação muito insistente, e as fundações dos estados do Nordeste, juntamente com o Espírito Santo e Minas, conseguiu, com a SUDENE, recursos para que ela colocasse em programas de inovação tecnológica. Então, a SUDENE também pode ter no radar o BNB, e eu não sei como é lá no Amazonas, se o Banco de Desenvolvimento do Amazonas também tem ações nessa linha. Era isso. Obrigado. Posso responder, né, professor Odia? Deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. Questão de segurança jurídica é um ponto que a gente trata muito aqui no processo, né? A gente tem dados sobre essa questão o quanto isso impacta os pesquisadores, né? A gente tem um ranking de quais são os principais problemas relatados para aqueles 1.400 respondentes desse formulário. Insegurança jurídica é um ponto que a gente já mapeou. A gente está em conversa com a AGU, com o TCU e a gente. A gente sabe, inclusive, que a gente é fonte de insegurança jurídica entre nós, né? Então, a gente está sentado junto. A gente quer tentar produzir, quem sabe, uma cartilha, né, alguma coisa nesse sentido. Então, segurança jurídica é um tema fundamental que a gente está atacando. Bom, a questão da propriedade intelectual, a gente tem muito claro isso, que houve talvez uma distorção, né, no valor da propriedade. Então, quando a gente levanta o dado também para fazer essa crítica. Porque
Porque sem esse dado a gente, né, fica fazendo uma crítica sem... Então, o objetivo de mostrar o dado é justamente fazer essa discussão. Né? Qual que é o valor da propriedade? Né? Sendo que 3% da propriedade é transferida, né, no Brasil, nas universidades, apenas 3% são transferidas. Por que isso está acontecendo? Existe, inclusive, os dados sobre quantas propriedades são aceitas no INPI. Né? A gente está muito abaixo, muito acima da média daquelas que não são sequer aceitas no INPI. Então, tem vários problemas que a gente está olhando. Sobre a questão de incluir outros atores, eu acho fundamental isso. Você falou BNDES, BASA, Sudene, BNB. Eu acho fundamental. Provavelmente a gente não consegue colocar todo mundo agora, mas o objetivo do trabalho é começar a mexer na engrenagem. Né? E se esse movimento ele for robusto o suficiente para a gente mobilizar os principais atores, eu acho que esses outros vão entrando. Né? Quando você olhar a política macro, eles naturalmente vão entrar. Então, assim, as contribuições todas ficaram aqui na cabeça, mas a gente vai tentar discutir esses pontos, né? E eu acho que o objetivo do trabalho já foi atingido, né? Que é justamente mobilizar a discussão. Obrigado, gente. Muito bom, Marcos. A pergunta que eu faço eu dei uma olhada no BI e fiquei, né, eu gostei muito, dá para gastar algumas horas lá. Show de parque de diversões, a gente chama lá. E pergunto se o link, o login pode ser disponibilizado para quem tiver interesse. Eu posso compartilhar o teu contato no nosso grupo e quem tiver interesse, entra em contato contigo para conseguir. Pode. Basta o e-mail da pessoa e ela tem acesso. Perfeito, a gente só pede para manter isso numa discussão, né? Não gerar publicação ainda, né? Só isso. Né? Criar um grupo nosso aqui para... Eu acho que vamos assim, olhar para o que tem, ver de que forma a gente pode contribuir, ver quem pode dar uma contribuição, que está disposto a colaborar, a contribuir. Aí a gente cria um GT específico para isso, a gente vê quem são os melhores atores aí para poder somar, né? E aí, no momento seguinte, primeiro vamos dar acesso então a quem tiver interesse, para observar esse conjunto de dados e para, né, contribuir, então, com esse objetivo, né, obviamente, para a gente tomar pé, conhecer o resultado desse grande estudo, né, e poder dar as nossas contribuições. Aí vamos reunir as pessoas que tiverem interesse e disposição para fazer essa contribuição. Pode ser? Então, eu vou compartilhar o teu contato no nosso grupo e essas pessoas vão te pedir, então, acesso, vão, né, te incomodar. Pode ser? Será um prazer. Então tá, obrigado. muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado.